Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Todos de pé para entoarmos trechos do hino nacional brasileiro e do hino a Pederneiras. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Cristalina, Tietê hoje é hidrovia, uma história que vem de Minas, três sertanistas na terra roxa, sementes da paz que aqui germina, fomos forjados de amores brasileiros, um universo de cores indianos estrangeiros. Universo de cores e tipos estrangeiros, são bonitas nossas bandeiras, dizem bem alto de Pederneiras, dizem bem alto de Pederneiras, somos irmãos, partes da mesma flor, destino do sangue e o azul e vigor. São muitas raças, encontros de amor, o mundo inteiro, o meu interior. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Sejam todos bem-vindos à 24ª sessão ordinária em 17 de agosto de 2020. O resumo da ata encontra-se devidamente publicado no Diário Eletrônico Oficial do Município, conforme o artigo 147 do Regimento Interno desta Casa. Expediente do Executivo, projeto de lei número 39/2020, que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária.
Mensagem número 30, 2020. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras, Danila Borghetti. Tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares para apreciação o incluso projeto de lei que dispõe a suplementação por anulação de dotação para adequação do orçamento 2020, de acordo com o anexo 2 das tabelas auxiliares de escrituração contábil 2020. Projeto de suplementação 02-1301, Fundo Municipal de Saúde. Dotação 362, valor R$ 757.480. 964, valor R$ 540.457,32. Recurso que será transferido para a Fundação Estatal Regional de Saúde da região de Bauru, FERSB, para ampliação do atendimento na rede de atenção básica, especializada e serviço móvel de urgência referentes aos meses de setembro a dezembro de 2020. Diante do exposto e considerando a necessidade de utilização das referidas verbas, solicito a apreciação da presente matéria em regime de urgência. Ao ensejo, contando com a compreensão dos nobres vereadores, renova a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Vicente Juliano Minguili Canelada, Prefeito Municipal. Submeto ao plenário a discussão do pedido de urgência. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Pedido de urgência aprovado. O projeto segue para as comissões permanentes. Do Legislativo, projeto de decreto legislativo número 3/2020, susta o decreto do Poder Executivo número 4.730, de 15 de janeiro de 2020. Autoria, vereador professor Marildo. Projeto de decreto legislativo número 3/2020, susto o decreto do Poder Executivo número 4.730, de 15 de janeiro de 2020. Artigo 1º. Fica sustado o decreto do Poder Executivo número 4.730, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a denominação do conjunto habitacional Parque dos Jacarandás, localizado no lado par da Rua Nicolau José, no bairro Cidade Nova. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2020, vereador professor Marildo. O projeto segue para as comissões permanentes. Projeto de resolução número 9/2020, acrescenta o inciso 12 no artigo 277 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pederneiras. Autoria, mesa diretora. Projeto de resolução número 9/2020. Acrescenta o inciso 12 no artigo 277 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pederneiras. Artigo 1º. Acrescenta o inciso 12 no artigo 277 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pederneiras, Estado de São Paulo, com a seguinte redação. Artigo 277, inciso 12. Terá direito de resposta o vereador citado por outro vereador, nominalmente, de forma pejorativa, desrespeitosa ou grosseira, durante as sessões da Câmara Municipal, pelo prazo máximo de 2 minutos, sob solicitação ao presidente, e este decidirá sobre sua necessidade. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 11 de agosto de 2020, vereador Danila Borghetti, presidente, vereadora Regina Barrache, primeira secretária, e vereador Ezequiel Lima, segundo secretário.
projeto segue para as comissões permanentes. Correspondências recebidas serão lidas pelo segundo secretário. Senhor presidente, estou encaminhando à Igreja Câmara Municipal, através de Vossa Excelência, que os balancetes mensais de receitas e despesas da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2020, já estão disponibilizados no site da Prefeitura. Aproveito o ensejo e renovo a Vossa Excelência e nobres vereadores os protestos das mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Vicente Juliano Minguili Canelada, Prefeito Municipal. Requerimentos serão lidos pela primeira secretária. Requerimento número 99/2020, vereador professor Marildo. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie o prefeito municipal de Pederneiras para que informe esta Casa de Leis quando será o término das obras da quadra poliesportiva localizada na rua José Leandrin, sem número, denominada pelo decreto número 4.777/2020, com o nome da saudosa senhora Silvana Góes Bueno Mansano, no bairro Cidade Nova. Justificativa. Referida quadra poliesportiva já inaugurada, se encontra com algumas pendências a serem finalizadas, tais como alambrado sem portão, onde dá acesso da quadra ao campo, retirada de arame farpado que fica alocado acima do alambrado, que vem furando as bolas de futebol, demarcação correta da modalidade de basquete e instalação de torneira para uso de higienização. Seguem fotos anexas para elucidar a situação. Na espera da informação solicitada, renovo meus protestos de estima e consideração. Plenário Dr. Roberto Clementino Moreira, 13 de agosto de 2020, vereador professor Marildo. Coloco em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador professor Marildo. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora, a todos que estão aqui nos assistindo e a todos que estão nos assistindo aí em casa pela internet. Bom, é o seguinte, essa quadra, ela foi inaugurada há poucos dias, e eu estive lá na inauguração, e nós, juntamente com o secretário de esporte, nós comentamos, né, algumas coisas que precisam ser feitas ainda lá na quadra, e que ia trazer problemas para a comunidade quando fosse, né, fazer uso dela. Bom, aqui está alguns problemas. Faz favor aqui, ô cinegrafista, por favor. Olha, essa cerca, esses arames farpados aqui em cima da cerca, fica bem atrás do gol e na lateral. Então, tem furado muitas bolas deles lá. Quando eles vão jogar bola, chutou a bola, bateu, furou. E a parte de baixo, olha, onde é que era para ter sido colocado um portão, simplesmente, como eles não colocaram o portão, o pessoal foi lá e fez um buraco na tela. Porque a bola cai lá no campo e não tem como ir buscar. Então, ele não vai dar volta lá por trás do portão do campo, rodear um quarteirão. Eles passam por ali. Então, ficou da prefeitura ir lá fazer e colocou. Outra coisa, nós colocamos lá, olha, a tabela de basquete, mas não fizemos a linha lateral do basquete. Quer dizer, só fizemos uma demarcação lá, do garrafão e da linha dos 3 pontos da lateral. Então, e não colocamos também uma torneira para as crianças que vão lá jogar bola. Quando eles acabam de jogar bola, eles querem lavar o pé para ir embora, para colocar o chinelo. E não colocamos uma torneira, só ficou as torneiras do bebedouro. Então, a criança, se ela quiser lavar o pé, ela tem que enfiar o pé no bebedouro e lavar o pé lá. Agora, eu não entendi que nós gastamos nessa quadra aí, aqueles 100 mil reais que eu consegui com o Dr. Rubens, lá para fazer a praça, lá no centro da Cidade Nova. E foi feito ali, 100 mil reais ali, eu já achei um exagero ter gasto ali, né? Uma fortuna, né, para o que foi feito ali. E aí falou que ia fazer esses concertos, e não faz. E aí o pessoal liga para mim e falou, Mário, traz uma bola aqui para a gente, Quer dizer, eu falei com o Júnior, e o Júnior falou, Marildo, eu sei o que tem que ser feito. Né? Agora, não tem como eu fazer. Eu já passei para a secretaria os conselhos que tem que ser feito, eu vou lá arrumar, os arames, por exemplo, eu vou mandar tirar e colocar o liso. Quer dizer, aí a gente volta naquele problema que nós falamos esses dias atrás. Como que o engenheiro vai lá e autoriza a inaugurar uma obra desse jeito?
Porque será que ele não tem noção do que vai acontecer nessa quadra depois? Então, olha, é uma obra que veio para somar na comunidade, sim, mas que está com vários erros. Ela consertar urgente isso daí, porque a população está reclamando. E a pessoa vai reclamar para mim, eu vou reclamar aqui, porque eu faço requerimento. Primeiro eu conversei, não adiantou. Falei lá no dia já os problemas, né? Agora o pessoal está reclamando, então eu vou reclamar aqui. Da próxima vez o tom vai ser diferente, tá? Então, corre atrás que o erro é de vocês aí. Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 100, 2020, vereador professor Marildo. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie o prefeito municipal de Pederneiras para que informe esta Casa de Leis qual será a destinação dada à cobertura da quadra do Fórum, que foi retirada recentemente e está alocada ao relento, sofrendo ações do tempo no almoxerifado da Prefeitura, conforme imagens anexas. Justificativa. Tal informação se faz necessária para sabermos aonde será instalada a referida cobertura, porque a mesma vem sendo requisitada para cobrir algumas das quadras dos grupos habitacionais do Maria Helena, C5, Vitor Fenara, Marajoara e outros bairros, motivo qual solicitamos esclarecimentos. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 13 de agosto de 2020, vereador professor Marildo. Coloco em discussão, requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador professor Marildo. Obrigado, Wagner. Olha, aqui está uma outra situação de descaso com o dinheiro público, né? Eu fui até o almoxerifado para ver a situação da... Está aqui, por favor, ó, cinegrafista. Essa é a situação que se encontra, né, a cobertura da quadra do Fórum que foi retirada. E sendo que várias quadras da nossa cidade são descobertas. Nós já pleiteamos essa cobertura para a quadra do Marajoara, para a quadra da Vila Paulista, para a quadra da Cidade Nova, do Maria Helena, enfim. Em vez de pegarem esse material todo, levar até um serralheiro para que eles vejam o que possa ser aproveitado e o que não pode, não, colocaram lá no monte de entulho, lá do almoxerifado, que é lá um monte de entulho, está lá sobre as condições do tempo lá, enferrujando, estragando, e com certeza isso aqui no futuro vai para um leilão de sucata, né? Porque eu acho que a prefeitura deve estar rasgando o dinheiro nosso, deve não, está rasgando aqui, né? Então a gente está aqui pleiteando essa cobertura aqui para que vá para uma dessas quadras que são descobertas na nossa cidade, que não fique lá jogado, porque eu acho que dar um trato nisso daqui fica mais barato do que comprar novo. Agora, quando foi retirado de lá, não foi retirado de lá por quê, então? Era por causa dos mendigos? A gente reclamou que os pilastras que seguravam estavam condenados. Tudo bem, tirou, arruma os pilastras e coloca em outro lugar. Isso daí é que a gente tem que fazer. Agora, jogar lá no sucata e largar lá estragando, eu não estou entendendo isso daí. Então, galera, vamos entender que isso aqui é dinheiro público, viu? Vocês falam em economizar, estão tirando de trabalhador aí, estão catando as coisas da nossa cidade e jogando no meio do entulho. E está lá jogado, porque eu fui lá ver. Está aqui as fotos, é uma vergonha a situação em que vocês fazem com que são retirados. Isso se não desaparecer daqui a alguns dias, né? Igual algumas coisas têm acontecido aí. Então, olha, está aí o recado. Talvez você arrume isso daí e manda para uma dessas quadras. Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Indicações serão lidas pelo segundo secretário. Indicação número 93, 2020, vereador Ezequiel Lima. Senhor prefeito, o vereador que essa subscreve indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa, para que seja feita uma rampa de acesso para cadeirante no centro de especialidades da nossa cidade. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois esse parlamentar foi indagado por munícipes que se encontravam em frente ao centro de especialidade e utiliza o local com frequência, dizendo que é necessário essa rampa, pois aqui existe, está localizada do outro lado, onde fica vaga para cadeirantes, e o acesso por ela é mais difícil. Essa nova rampa vai facilitar o trânsito
para os munícipes. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 10 de agosto de 2020, vereador Ezequiel Lima. Indicação número 94, 2020, vereador Chapéu. Senhor prefeito, o vereador que esta subscreve, indica a Vossa Excelência que determine a secretaria competente para que encaminhe equipe para a realização de melhorias no final da rua Maximiliano Gonçalves dos Santos Filho, localizado no bairro Bruno Cury. Segue fotos anexas para elucidar o local. Justificativa: tal indicação se faz necessária, pois tendo em vista que o buraco está sendo foco de depósito de lixo, é muita água parada. Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2020, vereador Chapéu. Indicação número 95, 2020, vereador Chapéu. Senhor prefeito, o vereador que esta subscreve indica a Vossa Excelência que determine a secretaria competente que proceda com a construção de canaleta para escoamento de águas pluviais na esquina das ruas Juvenal Silva e Rua Maximiliano Gonçalves dos Santos Filho, no bairro Bruno Cury. Justificativa: é necessária a construção de uma canaleta nesse local para que as águas pluviais possam escoar e não fiquem empoçadas próximas à calçada e no meio da via. A água parada está causando transtorno para a passagem de veículos e pedestres. Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2020, vereador Chapéu. Indicação número 96, 2020, vereador Chapéu. Senhor prefeito, o vereador que esta subscreve indica a Vossa Excelência que determine a secretaria competente para que realize o reparo necessário em um cano de esgoto na rua Manuel Rodrigues, próximo ao número 781, localizado no bairro Cidade Nova. Segue fotos anexas para elucidar o local. Justificativa: há muito tempo os moradores do bairro se queixam do vazamento na tubulação do esgoto correndo a céu aberto. Além do forte cheiro, as pessoas têm que contornar a calçada para desviar da valeta existente. Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2020, vereador Chapéu. Indicação número 97, 2020, vereador professor Marildo. Senhor prefeito, o vereador que subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que instale braços de iluminação pública na rua Elzio A. Pereira, na altura da numeração 2504, localizado na última rua do bairro Cidade Nova. Referido local encontra-se sem iluminação. Óptos a receberem braços de iluminação pública, pois há postes com rede de energia secundária para atendimento do pleito. Plenário Dr. Alberto Clementino Moreira, em 13 de agosto de 2020, vereador professor Marildo. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. Oradores inscritos, cada vereador dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra, vereador professor Marildo. Boa noite novamente a todos. Bom, o assunto que me traz à tribuna aqui hoje, senhor presidente, é o seguinte. Essa semana eu estive na Cidade Nova e eu estive conversando lá com um servidor público da nossa cidade, um servidor que é exemplo na nossa administração, que é o senhor Eduardo, aquele senhor que todos nós aqui, inclusive, já fizemos aqui, honrarias a ele aqui, já falamos muito bem dele. Trabalha na creche da Cidade Nova, trabalha na escola, é funcionário há 30 anos na Prefeitura Municipal de Pederneiras. Já trabalhou na gestão do senhor Minguili, do senhor Giacomo, do senhor Rubens, da senhora Ivana, do senhor Daniel. E por todo esse tempo, esse cidadão ganhava 60 horas extras na Prefeitura. E aí o que aconteceu? Essa semana ele me procurou dizendo que a Prefeitura cortou as 60 horas dele. Um cidadão que entra às 6 da manhã para trabalhar, sai às 6 da tarde, é um exemplo de trabalhador. Se olha, eu nunca ouvi uma reclamação. Eu trabalhei com esse homem na Prefeitura, trabalhei com o irmão dele. Não tem um professor
um educador que trabalhou com esse cidadão, um funcionário que tenha um resquício de maldade dele. E aí então ele falou, professor, cortaram as minhas 60 horas. Sem falar que ele ainda fica de pronto atendimento ali, quando o alarme da creche ou da escola toca, ele vai. Quer dizer, o senhor Eduardo, a primeira coisa que eu falei para o senhor, entra na justiça, né? Procura um advogado e vai para a justiça. E aí então ele falou, me cortou as 60 horas deles. Agora eu fico perguntando para vocês, administradores da nossa cidade, se vocês fizeram isso para esse cidadão, para esse funcionário que é exemplo de servidor público, imagine o que vocês têm feito para os outros. Quer dizer, o que o servidor público tem que fazer nessa gestão para que vocês respeitem ele? Porque a gente vai falar para mim, ó, mas precisa cortar hora extra e tal, porque a prefeitura está sem recurso. Mas e os cargos de confiança que vocês não mandaram embora e nem cortaram ainda? Por exemplo, do esporte, que eu já não sei nem por que entrou lá, que eu não tinha conhecimento. E agora o esporte está parado, ele continua lá fazendo o quê? O da rodoviária, na cultura, em vários lugares nós temos cargos de confiança e que não há necessidade, já que nós estamos em pandemia e está tudo parado. Aí o senhor vai e corta do servidor, e do servidor exemplo ainda. Agora o senhor imagina como é que está a cabeça desse servidor que fui falar com ele, que sempre se doou para o serviço público, que sempre fez de tudo pela nossa cidade que foi pedido para ele. Esse cidadão, para vocês terem uma ideia, ele pega o material dele numa carriola de pedreiro e ele sai da Cidade Nova, vai para o C5, vai para qualquer lugar para roçar nossa comunidade. E todos os vereadores são testemunha disso aqui, principalmente você, João. Principalmente você. Entendendo? E agora então ele me traz um lerite onde está faltando ali em torno de R$900 no salário dele. Quer dizer, e as dívidas que esse cidadão fez contando com essas horas? Então eu até acho que tem funcionário recebendo hora que não merecia, mas esse cidadão não. Quer dizer, se vocês não conseguem separar o joio do trigo, não conseguem separar o que é bom do que é ruim, então o capim está comendo bode dentro dessa administração. Então precisa melhorar isso daí, precisa mudar isso daí. E o senhor Eduardo, o senhor vai na justiça, se precisar de testemunha, eu estou aqui, eu vou para o senhor também, né? Porque nós somos amigos, trabalhamos junto, eu vejo como é que o senhor desempenha o seu trabalho aí, mas está vergonhoso essa situação. Então, por favor, vão até lá e corrijam essa situação, tá? E com certeza quem cortou as horas desse cidadão são pessoas que não conhecem, né, o trabalho dele, não conhecem o desenrolar dele na prefeitura. Uma outra situação que eu quero reclamar aqui é que muitos funcionários públicos vieram me procurar reclamando que não estão conseguindo ser atendidos no centro de especialidade com o tempo que deveria ser atendido. Quer dizer, estão sendo colocados numa fila para esperar 8, 9, 10 meses. Olha, administração, é o seguinte, o funcionário público, vocês tinham que colocar numa situação dele ser atendido primeiro que os outros. Por quê? Porque quando você atende o funcionário público, ele volta a trabalhar, ele volta a atender a comunidade. Se a gente colocar ele no final da fila, não der prioridade para ele, a comunidade fica sem ser atendida. Quer dizer, nós temos que atender o funcionário público para colocar ele em condições de trabalhar. Ele trabalhando, ele vai atender nós. Aí vocês jogam ele no final da fila, fica 8, 9 meses lá por causa de uma ressonância, por causa de um exame, e aí a população fica sem atendimento. Quer dizer, vocês já reclamam que não tem servidor público. O pouco que tem, vocês estão deixando do lado, vocês deixam para o final da fila. Então, já que eles não têm um plano de saúde, vocês deveriam dar um tratamento, não digo que diferenciado, mas passar na frente para que eles voltem a nos atender. Porque às vezes a gente reclama que não tem funcionário, mas tem um funcionário, mas ele está parado porque está doente e a prefeitura coloca ele lá no final da fila. E aí, então, ele não consegue atender a população. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Vocês precisam melhorar esse atendimento para o funcionário. Senão, o funcionário fica parado. E aí, quando você vai ser atendido, muitos casos já aconteceu do funcionário ser atendido já, e aí já não tem mais solução, né? A situação já se agravou tanto que aí continua ficando parado novamente. Aí tem alguma coisa errada, né? A gente precisa resolver esse problema aí, colocar pessoas que têm visão para entender isso. Que o funcionário ele tem que ser atendido rápido, para ele voltar a trabalhar e atender a população. Sem mais, senhor presidente. Palavra a vereadora Regina Barrache.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, assessores, público presente aqui. Boa noite ao Marcos da Pedersat, que está nos assistindo. Quero aqui hoje falar um pouco sobre o meu projeto de lei que vai ser votado. É mais um projeto que visa a proteção das mulheres de violência doméstica. E o projeto de lei, ele fala sobre a prioridade para a mulher vítima de violência doméstica nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. Na nossa caminhada da Procuradoria da Mulher, o próprio Conselho Municipal da Mulher, o que nós observamos é essa dificuldade. A mulher, para ela poder sair do ciclo de violência, ela tem que ter uma estrutura, inclusive de moradia. Os abrigos existentes hoje, principalmente na nossa região, são muito poucos e quase sempre não tem vagas. Infelizmente, a mulher ela não tem para onde ir e ela tem que continuar vivendo aquele ciclo de violência porque ela vai para onde? Principalmente com os filhos. Então, esse projeto é um projeto que vem realmente a ajudar a solucionar a moradia para a mulher vítima de violência. Como nós já temos para deficientes, né? Então, nós também queremos incluir aqui uma cota para as mulheres vítimas de violência doméstica. Quero também aqui salientar que é um projeto que tem critérios para que a mulher possa participar desse sorteio, né? Logicamente que a demanda vai ser, a procura vai ser maior do que a própria demanda, né? Mas, assim, a mulher ela tem que estar obedecendo a 3 critérios dentro da lei, que são... Tramitação de inquérito policial instaurado, medida protetiva aplicada ou ação penal baseada na Lei Maria da Penha. Então, isso é um dos critérios. Para a mulher poder participar, ela tem que ter realmente feito o boletim de ocorrência, ter pedido uma medida protetiva, tem que estar em tramitação na Justiça, de acordo com a Lei Maria da Penha. Isso é um ponto. Segundo ponto, relatório do Centro de Referência de Assistência Social. Ou seja, o CRAS, geralmente, que é o centro de referência, ele acompanha essas mulheres vítimas de violência, a família, a estrutura. Então, eles fazem um acompanhamento e tudo isso é relatado, é documentado. Então, também é necessário que a mulher tenha esses documentos comprobatórios desse acompanhamento do CRAS. E o terceiro critério é um relatório de acompanhamento social do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ou seja, que é também um órgão institucional do Poder Executivo, que também deve acompanhar e documentar a assistência a essa mulher vítima de violência. Então, já houveram alguns questionamentos aí nas redes sociais a respeito desse projeto, né, Patrícia? Porque estão achando que é assim, vai haver uma simulação de violência doméstica dentro da casa, por eles não terem residência, então vai ter uma simulação e dessa forma, então, eu vou entrar para participar, né, da cota para a mulher vítima de violência. Não é assim. Por isso que eu estou querendo deixar muito claro aqui nessa tribuna. As mulheres que participarão desse projeto, né, dessa lei, que terão direito a essas moradias, elas têm que obedecer os critérios aqui citados. Depois a lei está na íntegra no site da Câmara. Quem quiser analisar, principalmente quem questionou, eu também estou à disposição para que fique muito bem esclarecido sobre isso. E só para finalizar, senhor presidente, esse projeto, né, nós estamos fazendo aqui no âmbito municipal, mas eu quero deixar muito claro que já existe, já foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto da deputada Márcia Lia, que também prevê moradia para as mulheres vítimas de violência doméstica dentro dos programas habitacionais do governo. No caso de São Paulo, foi aprovado 7% do total das moradias. Aqui nós estamos trabalhando com 5%. E está em tramitação no Senado Federal, já foi aprovado pela Câmara Federal, está no Senado um projeto também nesse teor. Só que no Senado Federal, no âmbito federal, a porcentagem vai ser de 10%. Então, são propostas que visam realmente acolher a mulher,
a direcionar uma moradia digna, porque elas vivem naquele ambiente de violência, de tristeza, de depressão, os filhos convivendo com tudo aquilo, e elas precisam sair. Só que a sociedade, o poder público, tem que dar condições para ela poder sair. Então, nós trabalhamos para qualificação, nós trabalhamos com assistência médica, mas ela precisa também de uma moradia digna. E é isso que nós estamos lutando aqui. Por isso, vereadores, eu peço a vocês a aprovação desse projeto, diante da importância que ele é para as mulheres vítimas de violência. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Palavra, vereador Ezequiel Lima. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, muito boa noite. Muito boa noite aos nossos amigos que nos ouvem, nos veem pela internet. Deixa eu tirar isso aqui. Agradecer a Deus, mais uma vez, pelo privilégio da vida e pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo trazer um pouquinho dos nossos serviços enquanto vereador aqui em nossa cidade. Ser breve nas minhas palavras hoje. Quero deixar aqui as minhas condolências e também o meu mais sincero sentimento. Essa semana foi uma semana muito complicada demais, muito pesada. Na sexta-feira eu perdi meu tio, que eu tenho muito orgulho de chamar Ezequiel por causa dele. Meu pai, quando nasci, colocou meu nome de Ezequiel por causa do meu tio. Eu fiquei por esses dias pensando que leva um homem a colocar o nome do seu filho de um outro homem, de uma outra pessoa. A gente vê muito isso em artistas, pessoas famosas e gente de expressão, né, que tem a expressão dentro de uma realidade de pessoas influentes, mas dificilmente se coloca o nome em uma pessoa que não tenha tanta influência para as pessoas lá fora, mas tem influência muito grande dentro da família. Então, meu pai fez questão de colocar o nome do meu tio em mim, pela influência positiva que ele tinha dentro da família. E foi muito forte seu falecimento para toda a família, e eu presto aqui as minhas condolências à minha tia, às minhas primas, meus primos, todos, a família ficou bastante sentido pela passagem do meu tio, mas eu fico orgulhoso de poder carregar comigo essa responsabilidade de me chamar Ezequiel por causa do meu tio Ezequiel. Também quero deixar aqui o meu abraço, um beijo no coração do meu amigo pastor Mauro e a sua esposa Gisele, também pela passagem da sua filha. Foi uma comoção a nível de cidade muito forte também. Todo mundo comentando muito sobre esse assunto, e a gente sabe o quanto é duro para um pai ter que enterrar o seu filho. No caso do meu tio, a gente tem a realidade de entender que estava doente e já tinha uma certa idade, mas no caso do pastor Mauro e da sua esposa, eu não consigo nem mensurar, como tem sido doído para eles. Mas fica aqui o meu abraço a essa família, a toda a igreja, os irmãos, que Deus possa confortar o coração de vocês e que vocês esquecer não vão, mas que possam ter forças para continuar nessa batalha. Deus abençoe todos vocês. Bom, eu quero falar aqui hoje sobre um assunto que ficou em pauta essa semana, que é a volta do transporte público. Estivemos envolvidos de forma muito direta nesse assunto, programa de rádio e outras coisas mais, pedindo a volta, e voltou, mas eu quero dizer que a maneira como está sendo feito o transporte ainda está deixando a desejar. Quando nós dissemos no rádio que era hora da empresa vestir a camisa com a gente, para passar esse momento junto com a gente, enfrentar a crise junto com a gente, a queda de arrecadação junto com a gente, é para que pudesse fazer um transporte, voltar mesmo todo o transporte. Voltar, eu sei que vão questionar a questão a quantidade de pessoas, mas tem muita gente que não está conseguindo pegar, também por causa desses horários que foram colocados, e que está complicado demais para muita gente usar o transporte. Então, feliz por poder ter a notícia de que voltou o transporte, mas gostaria que voltasse de forma integral, da maneira como precisa ser feito. A cidade, como eu já disse, e tenho dito,
está funcionando, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão dando um jeito de trabalhar, de pagar suas contas, e precisam de um transporte de forma integral. Muita gente tem reclamado, mandado mensagem, muita gente também agradecendo não só a nossa luta, mas a luta de muita gente que está envolvida nessa situação, mas ao mesmo tempo pedindo para que o transporte volte de forma integral. Como eu já disse, nós não estamos falando aqui de arrecadação, não estamos falando de lucro, não estamos falando de que vai se ganhar muito, nós estamos falando de vestir a camisa com a gente nesse momento e entender, né, que o pedido ou a ordem dada pelo Ministério Público é que o transporte público volte, e volte de forma integral, para as pessoas poderem ter condição de estar se locomovendo melhor, indo trabalhar nos horários que elas precisam, e que a gente possa junto, como eu já disse, encararmos essa situação de queda de arrecadação de forma geral, das empresas e também da empresa que está transportando aqui aos nossos munícipes, mas que possa voltar esse transporte quanto mais rápido possível de forma integral. Mas a volta já foi, do meu ponto de vista, uma grande vitória, né? Mesmo com esse impasse todo, com essa luta toda, já está funcionando e isso é que importa. Mas que possa se estudar essa situação e a ordem parte do Executivo, para que esse transporte possa voltar de forma integral para atender melhor a nossa população. Muito obrigado. Palavra, vereador Adriano do Postinho. Gente, eu vou falar aqui mesmo, que eu queria ser bem breve. Eu queria aqui estender meus sentimentos ao Mauro e toda a sua família, pela perca da sua filha. Uma pessoa de fé, que lutou muito, sua filha lutou muito, e servem como inspiração para muitas famílias que estão aí hoje numa situação de desesperança. Ali a gente vê o Mauro com a fé que teve, batalhando, seguindo em frente, junto com a sua família. Então eu queria estender aqui meus sentimentos a você, meu amigo, a toda a sua família, que Deus os conforte e lhe dê força para continuar com essa perseverança e essa garra que todos vocês têm. Muito obrigado. Somente isso, senhor presidente. Ordem do dia. Projeto de lei número 37/2020 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto especial, aprovado em primeira votação. Em segunda discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Voto contrário, vereador professor Marildo. Projeto de lei número 38/2020 do Legislativo institui, no âmbito do município de Pederneiras, a prioridade para a mulher vítima de violência doméstica nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, sejam recursos pecuniários ou imobiliários pertencentes à municipalidade. Autoria, vereadora Regina Barrache. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria simples, dentre os presentes à sessão. Em primeira discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e 1 abstenção. Abstenção, vereador professor Marildo. Explicação pessoal.
Cada vereador inscrito poderá fazer uso da palavra por 3 minutos, iniciando pela ordem do sorteio a ser realizado pela primeira secretária. Os vereadores inscritos foram vereador Adriano, do Postinho, vereador Chapéu e vereador professor Marildo. Palavra vereador Chapéu. Palavra vereador professor Marildo. Nesses 3 minutos aqui, senhor presidente, fazer uso da tribuna. Olha, há pouco eu reclamei aí da quadra da Cidade Nova e reclamei também da cobertura da quadra do Fórum. Mas eu, em momento algum aqui, viu, gente, eu estou reclamando do setor de esportes da Prefeitura. Em primeiro, porque depois que o Júnior Bocão assumiu a secretaria, sei que não foi um período fácil, viu, Júnior? Está sendo um período difícil para você, mas sei que você tem se desdobrado para fazer o melhor e poder corrigir todas aquelas irregularidades que tinha nesse setor. E até onde deu para fazer, você fez com sucesso. Então, parabéns pelo seu trabalho aí, tá? Parabéns pelo pouco que você conseguiu fazer, porque realmente não deu para fazer muito. E eu espero que realmente, a hora que tudo recomeçar, você ainda tenha a sua oportunidade de poder continuar o seu trabalho. Eu só fico indignado com essa situação que está nesse setor aí, e ele apelando aí contra o servidor público, e não apela contra os cargos contratados aí que poderiam ter ido embora. Certo? Só isso daí. E dizer aqui para o senhor Eduardo, desculpa ter citado o seu nome aqui, mas foi necessário porque eu fiquei muito indignado com essa covardia que a administração vem fazendo com o senhor aí. Então, desculpa aqui por ter citado o seu nome, tá bom? Sem mais, senhor presidente. Palavra vereador Adriano. Senhor presidente, gostaria de aproveitar aqui esses 3 minutos para poder voltar a falar da questão das queimadas urbanas. Graças a Deus nós tivemos essa chuva que veio abençoada aí, com mais de 40 dias nós estávamos sem chuvas, um tempo muito seco, e o pessoal estava aproveitando e ateando fogo em alguns terrenos. Nós tivemos um incêndio lá no bairro dos Paturis, nós tivemos também aqui no Distrito Industrial, próximo à rodovia, nós tivemos nos bairros e tivemos novamente um início de incêndio de queimada, né, no caso, próximo à Chácara Gobo. E aí nós estamos vendo na televisão, está passando sobre o Pantanal, está passando sobre outros estados, está passando sobre a baixa umidade do ar, está passando sobre as pessoas cada vez mais presentes nos postos de saúde, nas santas casas, devido à redução da umidade, o pessoal com problemas respiratórios. Então a gente pede, por favor, gente, pelo amor de Deus, parem de colocar fogo nos seus terrenos. Existe uma lei municipal para isso. Vamos fazer um requerimento já para a semana que vem, perguntando quantas pessoas foram autuadas por queimadas urbanas nesse ano, porque foram várias, e no projeto de lei prevê que não precisa identificar quem está ateando fogo. Pelo terreno, se a pessoa só pega fogo naquilo que está alto, se o mato estiver alto, pega fogo, se não tiver mato, não pega fogo. Então, vamos estar fazendo essa cobrança, que eu acho que é importante, porque vem a calhar na questão da saúde da nossa população. Após essa chuva que vai ter agora, o mato vai crescer, com certeza. Mas apenas um dia, mas vai crescer e o pessoal acaba tendo fogo novamente. Então, por favor, não façam. E essa semana a gente vai começar a fazer uma conscientização do pessoal que vende pipa, por causa do mês de agosto, mês de pessoal que solta muita pipa, mais ventos, né?
e os dos incidentes com cerol. Também tem uma lei que fala sobre a proibição de venda da linha com cerol, ou daquela linha chilena, ou várias outras que existem, devido aos acidentes que nós temos. Essa semana agora, acredito que vai chover a semana inteira, então acho que é uma semana propícia para poder fazer essa conscientização, para que assim, logo após esse período que nós vamos passar aí, que serão de 3 ou 4 dias, os vendedores estejam mais conscientes e possam estar transmitindo isso aos jovens, às crianças ou aos pais que forem comprar sua pipa, comprar sua linha nas lojas. Então, vou fazer essa colocação. Obrigado, senhor presidente. A próxima sessão ordinária será realizada no dia 24 de agosto de 2020, segunda-feira, às 18 horas. Porém, antes de fazer o encerramento, queria passar um recado a quem possa interessar. A pandemia do coronavírus fez com que o calendário das eleições esse ano sofresse modificações. Em Pederneiras, que terá apenas um turno, as eleições para prefeito e vereadores vão ocorrer no dia 15 de novembro. Então, o Tribunal Superior Eleitoral disciplinou a realização das convenções partidárias entre 31 de agosto e 16 de setembro. Também por conta da Covid-19, esses eventos poderão se realizar inclusive de forma virtual, para evitar aglomerações na escolha dos seus candidatos. Queremos aqui informar que esse espaço da Câmara de Pederneiras poderá ser utilizado para a realização de convenções dos partidos políticos. Aqui há espaço para o distanciamento social necessário, com 44 lugares, já com o plenário dividido, e a disponibilização de álcool gel e estrutura de banheiros masculinos e femininos, além de toda a estrutura para exibição de vídeo e som. Os partidos que tiverem interesse deverão protocolar a solicitação de agendamento na Secretaria da Câmara, e se houver alguma dúvida, procurar a nossa assessoria. Então, como alguns partidos têm essa dificuldade em, às vezes, encontrar um local para fazer as convenções, nós iremos disponibilizar o plenário da Câmara aí, para acomodá-los todos aqui de forma realmente segura, para realização aí nos próximos dias. Então, quem tiver interesse, só procurar a nossa assessoria para fazer o agendamento. Está encerrada a sessão, uma boa noite a todos, uma boa semana, fiquem com Deus.